A medida provisória 685, publicada no mês de julho, trouxe duas novidades para o contribuinte brasileiro. A primeira delas é a criação do Programa de Redução de Litígios Tributário, ou também chamado PRORELIT, e a segunda é a criação de uma nova obrigação acessória para o contribuinte, que é a Declaração de Planejamento Tributário. O que é o PRORELIT? O PRORELIT é um programa que foi criado para reduzir litígios tributários com a Receita Federal. Todos aqueles contribuintes que possuírem débitos tributários em processos judiciais ou administrativos poderão quitar uma parte bem importante desses débitos tributários com saldo credor de prejuízo fiscal e com base de cálculo negativa de contribuição social. Como isso vai funcionar? Hoje um contribuinte que possui uma dívida de R$100 mil, ele vai poder pagar 57% dessa dívida com créditos de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa, que são créditos que os contribuintes apuram quando eles têm prejuízo fiscal no final de cada exercício. O restante desse crédito, desse valor, desses 43%, terá que ser pago em espécie. Ou seja, as condições para que uma empresa possa optar pelo PRORELIT são: primeiro, que ela apure o imposto pelo lucro real; segundo, que ela tenha saldo credor de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa; terceiro, que ela pague 43% do seu débito em espécie, ou então que ela efetue esse pagamento com depósitos judiciais que ela possua em outros processos. O PRORELIT é um programa que está sendo introduzido pelo governo federal e que traz como finalidade a possibilidade de empresas, que hoje são muitas, de pagar uma parcela das suas dívidas tributárias com créditos fiscais. A segunda parte da medida provisória 685 trata da declaração de planejamento tributário. Segundo essa declaração, que terá que ser entregue até o dia 30 de setembro de todo ano, o contribuinte que realizar alguma operação que resulte em supressão ou redução do imposto terá que informar a Receita Federal previamente. Como é que vai funcionar essa declaração de planejamento tributário? Três situações podem ocorrer. A primeira delas é a seguinte: o contribuinte informa na declaração de planejamento tributário a operação realizada. A Receita Federal, por sua vez, pode concordar com o planejamento tributário e aí o processo segue sem qualquer tipo de cobrança para o contribuinte. Na segunda situação, os fatos trazidos na declaração são verdadeiros, mas a Receita Federal diverge quanto à interpretação do contribuinte sobre determinada operação. Nesse caso, o contribuinte vai possuir 30 dias para efetuar o pagamento sem juros e sem multa. Em não efetuando o pagamento nesse prazo, haverá o auto de infração com multa de 75%. A terceira situação diz respeito àquele contribuinte que não informar para a Receita Federal a declaração do planejamento tributário. Nesse caso, a Receita Federal, pegando essa situação, poderá fazer auto de infração com multa de 150% e também poderá levar esse processo para a representação penal.